que o preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo vinde em nosso auxílio e socorrei-nos sem demora. Imaculado coração da Virgem Maria, confiança, saúde, vitória nossa. Que a misericórdia divina não permita que seja aprovado no Brasil a lei do aborto. Hoje o Evangelho ele vem chamar a atenção de nós da importância da fé na nossa vida. Sem a fé, é impossível agradar o coração de Deus. Sem fé, não há salvação. Sem fé, não há confiança em Deus. A fé, ela é o combustível que nos move para o céu. Os discípulos, eles foram convocados para uma missão, para expulsar os demônios de uma pessoa. E eles não conseguiram realizar essa missão. E depois eles, frustrados, desanimados, vão até Jesus e perguntam por que eles não conseguiram expulsar os demônios daquela pessoa. E Jesus responde que a fé deles era muito pequena. E Jesus disse, se eles tivessem fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, eles diziam para aquelas montanhas, vai, e a montanha iria. Para dizer para nós que a nossa fé é muito, muito, muito pequena. Não se compara nem, não se iguala nem um grãozinho de mostarda. E sem a fé, os discípulos não conseguiram realizar uma pequena missão. E nós precisamos pedir esta graça da fé. A fé, ela precisa ser cada dia mais cultivada no nosso coração. A fé precisa ser aumentada em nós. E para que a fé cresça no nosso coração, nós precisamos pedir o dom da fé, mas também precisamos buscar a conhecer a Deus. O nosso conhecimento a Deus vai crescendo, vai alimentando no nosso coração a fé, a esperança, a caridade. Vai aumentando no nosso coração a confiança em Deus. Não tem como a gente confiar em alguém, acreditar, se a gente não conhece, se a gente não adentra sobre a vida daquela pessoa. Quando nós conhecemos alguém, quando nós ouvimos falar de uma pessoa e nós vamos convivendo com aquela pessoa, nós vamos conhecendo, e aí realmente a gente vai confiando naquela pessoa. Nós vamos entendendo que realmente aquela pessoa, ela é capaz de realizar este ato. Aquela pessoa, vamos supor, quando a gente é indicado para um médico, quando a gente vai lá naquele médico, o médico começa a explicar, né, todo o relatório de uma enfermidade que estamos passando, e aí a gente vai entendendo, a gente vai vendo que realmente aquele médico entende sobre aquilo lá vai gerando no nosso coração uma confiança naquele médico. E aí o médico passa para nós, né, o diagnóstico, uma receita, um laudo médico de exames, e a gente confia, a gente realiza tudo aquilo que o médico nos pede, porque gerou no nosso coração uma confiança naquela pessoa. E assim também é com Deus. Se a gente não convive com Deus, se a gente não conhece o plano de Deus, nós não vamos ter fé. Nós não vamos acreditar que Ele pode realizar alguma coisa por nós, a nosso favor. Porque nós ainda somos muito leigos diante da graça de Deus. Muito leigos diante da misericórdia de Deus. E por isso nos sofremos tanto. E por isso não conseguimos realizar a vontade de Deus na nossa vida. Os discípulos estavam ali caminhando com Jesus. Os discípulos estavam ali aprendendo com Jesus, mas eles ainda tinham uma fé muito pequena. Eles ainda precisavam experimentar mais do Mestre para poder ter a fé, uma fé sólida em Jesus.
Porque quando nós vamos adentrando no coração misericordioso de Jesus, quando nós vamos conhecendo a misericórdia de Deus, quando nós vamos conhecendo o plano de Deus na nossa vida, é impossível não acreditarmos neste amor misericordioso. E assim a gente vê, né, a vida dos santos. Quanto mais os santos deixou-se enamorar por Jesus, quanto mais os santos se aproximaram de Jesus, foi crescendo esta confiança e este amor a Deus, esta entrega verdadeira, aonde não existia mais nada a não ser unir a Deus. Foram capazes de deixar todas as coisas, de deixar todos os apegos, de deixar todas as buscas deste mundo para buscar as coisas do alto, para buscar a Deus. E é esse desejo do coração de Deus para cada um de nós nesse dia de hoje. Que nós tenhamos esse coração desejoso de estar na presença de Deus. Jesus, ele se entristece quando ele vê um coração duro, um coração fechado, um coração que não confia na misericórdia dele. Por isso que fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem a fé não há salvação. Porque nós precisamos desejar e querer a misericórdia de Deus, e se a gente está fechado a isso, Deus não vai realizar em nós a graça porque Ele respeita a nossa liberdade. Nós somos livres para escolher, para desejar estar com Deus ou não. Porque Deus nos ama, Deus nos fez sua imagem, sua semelhança, e por isso Ele nos dá esta liberdade, esse grande presente de escolher o bem ou o mal. Por isso, precisamos pedir a Deus, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Principalmente quando nós recebemos Jesus na Eucaristia, onde estamos ali unidos a Jesus. Peçamos, Senhor, aumente a minha fé. A minha fé é tão pequena, a minha fé é insignificante, Jesus. Mas vinde em meu auxílio, vinde, Espírito Santo. Peçamos que aumente no nosso coração a esperança de crescer cada vez mais na graça de Deus, na santidade, esperança do céu. Peçamos o amor, que o amor venha crescer em nós, no nosso coração. Nós devemos fazer esses 3 súplicas todos os dias, na nossa oração pessoal, fazermos quando nós recebemos a Eucaristia, porque é de fé em fé que nós vamos crescendo na graça de Deus. E nós também precisamos buscar conhecer a Deus na palavra. A palavra de Deus fala que a fé passa pelos ouvidos. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer. Por isso que Oséias diz, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Nós precisamos ter esse desejo de conhecer mais a Deus. De estudar mais as Escrituras, porque a Escritura, ela aumenta no nosso coração a fé. De conhecer Jesus. Como nós vamos conhecer a Jesus se a gente não conhece os seus atos, se a gente não conhece os seus ensinamentos? Por isso, saiamos dessa zona de conforto que nós estamos vivendo. Peçamos a Deus um espírito de fortaleza, um espírito decidido em conhecer mais, em estudar as Escrituras. São Jerônimo, um grande santo da igreja, ele nos ensina que quando nós não damos a devida importância para a Bíblia, para a Escritura, nós estamos negando a Deus. Olha como isso é grave. Quando nós não damos à palavra de Deus a importância, nós também não damos a Deus a importância.
Por isso nós precisamos, não é nós queremos, não, nós precisamos, nós devemos conhecer mais a palavra de Deus. Nós precisamos dedicar todos os dias, mesmo que seja um versículo da Bíblia, meditar. Porque a Bíblia ela é inspirada por Deus e quando nós estamos nessa inspiração divina, ela vem transformando o nosso coração. Quantos e quantos relatos de santo que tiveram as suas vidas transformadas, experimentando na palavra de Deus, tendo uma experiência com a leitura bíblica, as suas vidas foram transformadas, porque a palavra de Deus, ela transforma o nosso coração. A palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes que quando ela entra no nosso coração, ela deixa ali um sinal de vida. Ela transforma. É diferente da nossa palavra, que a nossa palavra ela não tem o poder de transformar, ela não tem o poder de gerar. A palavra de Deus ela gera, ela cria no nosso coração um coração novo, um coração puro. Ela transforma nosso pensamento, ela faz uma metanoia em nós, ela muda os nossos pensamentos. Ela tem o poder de transformar todas as coisas. Santo Agostinho, ele estava naquela angústia, né, de sendo chamado para uma vida nova, para uma vida com Deus, para uma conversão, e aquele chamado era muito forte em seu coração, e ele naquele desespero, e que não sabia e não conseguia dar esse passo de conversão para esse chamado. E ele ouvia uma voz que dizia: pega e abre, pega o livro e abre. Ele ouvia essa voz interior que gritava no coração dele para ele pegar a Bíblia e abrir. E quando Santo Agostinho foi de encontro com a palavra de Deus, ele abriu a palavra de Deus e a palavra de Deus transformou o coração de Santo Agostinho. Foi uma palavra de exortação que Santo Agostinho precisava deixar toda a vida errada, toda a vida devastando que ele estava vivendo. E ali a palavra de Deus fecundou o coração de Santo Agostinho e ele teve a vida transformada. Ele deixou ser guiado por aquela palavra de Deus e aquela palavra transformou a vida de Santo Agostinho para sempre. E assim Santo Agostinho foi cada vez mais crescendo na fé, crescendo no conhecimento, crescendo no estudo a palavra de Deus. Transformou um doutor da igreja, transformou-se em padre, um bispo e um santo. Olha o poder da palavra de Deus na nossa vida. Olha como a fé ela vai crescendo no nosso coração quando nós deixamos ser moldados pela palavra de Deus. E se a nossa fé ainda nem existe no nosso coração, é porque nós ainda estamos muito distante da palavra de Deus. Estamos muito alheio ainda de conhecer o próprio Cristo. Por isso, peçamos no dia de hoje, peçamos esta graça de dar passos. Começamos hoje a ler a palavra de Deus, a meditar a palavra de Deus, a degustar a palavra de Deus. Existe na internet inúmeras formas de a gente ler a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, de rezar com a palavra de Deus. Existe a leste divina, existe a meditação da palavra, existe o estudo bíblico. Tantas formas da gente adentrar no coração de Deus pela palavra. Por isso, vamos gastar tempo com as coisas de Deus. Nós gastamos tanto tempo com a internet, com o WhatsApp, com o Facebook, com o Instagram. Quanto tempo nós perdemos com essas coisas que não está aumentando no nosso coração a fé, pior, está nos levando ao pecado, está nos levando ao julgamento, está nos levando a coisas erradas, a vícios. Nós precisamos gastar tempo com a palavra de Deus. E aí nós usamos as desculpas que nós não temos tempo, que a nossa vida é corrida e que nós temos tantos afazeres. E aí vamos deixando para trás aquilo que é essencial na nossa vida. Irmãos,
Conhecer a Deus é essencial na nossa vida. Não tem como nós crescermos na graça de Deus se a gente não conhecer. E o meio que nós temos para conhecer a Deus, em primeiro lugar, é a sua palavra. É a Bíblia, é a Escritura. Precisamos conhecer a Deus também no catecismo, naquilo que a igreja nos ensina, nos mandamentos. Conhecer a Deus na vida dos santos. Quanto o santo nos ajuda a adentrar no coração misericordioso de Deus, porque os santos, eles experimentaram essa misericórdia e viveram isso em suas vidas. Por isso, nós não vamos ter como nos defender diante do julgamento, falando que a gente não teve como conhecer a Deus. Nós temos toda a oportunidade de conhecer a Deus. Hoje em dia é muito fácil ter acesso à palavra de Deus. Hoje em dia é muito fácil crescer no conhecimento. Nós que não temos força para isso. Nós que não estamos dando atenção a isso. Estamos buscando tantas coisas e estamos deixando o necessário para trás. Conhecer a palavra de Deus é necessário. Então, que nós possamos decidir no dia de hoje, Senhor, dai-me a graça de começar um estudo da palavra de Deus. Senhor, dai-me a graça de procurar mais conhecer a minha fé. Dai-me a graça, Senhor, de adentrar no seu coração. Abre, Senhor, a minha mente. Tira do meu coração toda a preguiça e todo o desânimo. Vem, Espírito Santo, venha mudando os meus pensamentos. Vem, Espírito Santo, fortalecendo a minha decisão. Vem, Espírito Santo, me conduzindo. E não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Comece hoje a ter uma experiência com a palavra de Deus. Tem um testemunho do Padre Jonas, da Canção Nova. Ele falava-se dessa fidelidade que a gente precisa ter diariamente com o nosso estudo bíblico. Ele tinha tantas missões, né, com a Canção Nova, com tantas coisas para recorrer. E muitas vezes ele não conseguia fazer o estudo bíblico, né, as suas orações na parte da manhã, e às vezes ele chegava, né, da missão muito tarde, cansado no hotel, e aí ele já querendo deitar, mas ele falava: não tem cama sem antes ter o seu estudo da palavra. E mesmo aquele senhor, né, já idoso, cansado, que passou o dia inteiro em pé nas missões, nas pregações, ele deixava a caminha dele ali e se prostrava diante da palavra de Deus, meditava a palavra de Deus, para depois, sim, ir descansar. Que esse exemplo do Padre Jonas sirva também para nós. Mesmo diante do nosso cansaço, não vamos deixar o nosso compromisso para o dia de amanhã. Façamos sempre no dia de hoje. Nós não sabemos se teremos o dia de amanhã. Nós temos hoje. Aproveitamos então a graça do dia de hoje. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora nesse sábado, dia dedicado ao Imaculado Coração da Virgem Maria. Pedimos à Santa Mãe de Deus que ela venha em nosso auxílio, que ela nos socorre. A Nossa Senhora, que é a mãe da misericórdia. Nossa Senhora, que é o depósito da fé, ela que foi a guardiã da fé. Nossa Senhora possa interceder por nós, para que a nossa fé também possa crescer a cada dia, crescer a cada instante, com a graça de Deus. Porque a fé quem nos concede é o próprio Deus. É um dom gratuito que Deus nos dá. Mas Deus quer que nós passamos pelo nosso esforço, pelo nosso conhecimento a Ele. Que o Espírito Santo nos ilumine, que a misericórdia divina nos alcance nesse dia e nesta manhã. Rezamos hoje por todos os sacerdotes, principalmente aqueles que receberam de Deus a graça de ensinar, a graça de levar para as suas ovelhas o ensinamento da palavra de Deus.
que eles sejam inspirados, que eles sejam cada vez mais ungidos e capacitados para exercer esta missão. Rezamos por todos os catequistas que ensinam, que levam a palavra de Deus, todos os pregadores, todos os anunciadores da palavra. Que a fé em Jesus Cristo, que o conhecimento a Deus cresça cada vez mais. Rezemos pedindo a misericórdia divina que ela nos alcance nesse dia. Alcance toda a nossa miséria, toda a nossa dureza de coração. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso deletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio e espero em vós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Viva Jesus!